Prefeito, esta igreja é sua. Esse povo é seu. É preciso ter muito cuidado para não misturar as coisas sagradas com o que é mundano. Culto ao Senhor é um momento de adoração, reflexão e consagração, onde buscamos a presença de Deus e o direcionamento do Espírito Santo. Usar esse espaço sagrado para pedir votos ou promover candidaturas é uma profanação do santo. Quando fazemos isso, estamos desviando o foco que deveria estar em Cristo e na sua palavra, e isso não agrada a Deus. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje quero compartilhar uma reflexão muito importante sobre o papel do crente na política. Vivemos em um tempo onde as decisões políticas impactam profundamente a sociedade e, como cidadãos, temos não só o direito, mas também o dever de nos envolvermos. Mas é preciso fazê-lo com discernimento e fidelidade aos princípios cristãos. Nós, como crentes, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Isso está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Isso significa que devemos influenciar a sociedade ao nosso redor com os valores do reino de Deus. E a política é uma das arenas onde essa influência pode e deve ser exercida. O crente, como cidadão, possui não apenas o direito, mas também o dever de participar do processo político. A palavra nos ensina que as autoridades são estabelecidas por Deus. Isto está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 1. E, em uma democracia, o crente tem o privilégio de contribuir ativamente para a escolha dessas autoridades. O voto é um instrumento poderoso e participar de campanhas políticas, comícios e movimentos que promovam valores justos e alinhados à vontade de Deus é uma extensão natural desse dever cívico. Entretanto, há uma advertência importante a ser feita. Ao nos envolvermos na política, devemos sempre manter nossa identidade cristã inabalável. A política, por sua própria natureza, pode ser um campo onde interesses pessoais, ambições desmedidas e práticas antiéticas se manifestam, e um terreno onde muitos se desviam, colocando interesses pessoais acima dos princípios de Cristo. Como crentes, somos chamados a ser diferentes, a agir com integridade e a colocar os princípios de Cristo acima de qualquer agenda partidária. Participar de comícios, campanhas e movimentos políticos é uma forma legítima de exercer nossa cidadania. Contudo, devemos fazê-lo com discernimento, evitando alianças que possam comprometer nossa fé ou nos conduzir a práticas que contrariem a moralidade cristã. É vital que nossas ações políticas sejam reflexos dos valores do Evangelho, tais como a justiça, a verdade, a compaixão e o amor ao próximo. Além disso, é crucial lembrar que nossa esperança não está em sistemas políticos ou em líderes humanos, mas no reino de Deus que está por vir. Portanto, ao nos engajarmos na política, devemos fazê-lo com a consciência de que estamos aqui para servir e glorificar a Deus, e não para promover interesses pessoais ou ideologias que possam se afastar dos ensinamentos de Cristo. É preciso ter muito cuidado para não misturar as coisas sagradas com o que é mundano. Culto ao Senhor é um momento de adoração, reflexão e consagração, onde buscamos a presença de Deus e o direcionamento do Espírito Santo. Usar esse espaço sagrado para pedir votos ou promover candidaturas é uma profanação do santo. Quando fazemos isso, estamos desviando o foco que deveria estar em Cristo e na sua palavra, e isso não agrada a Deus. Lembremos-nos das palavras de Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 21, que diz: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, o Senhor nos ensina a distinguir o que pertence à esfera secular do que pertence à esfera espiritual. A política tem o seu lugar na vida do cidadão, mas a igreja, como o templo de Deus, deve ser reservada exclusivamente para a adoração e para os assuntos espirituais.
Misturar essas esferas é desonrar o propósito divino do culto, que é glorificar a Deus e edificar os santos. Que possamos então manter o sagrado como sagrado, respeitando o espaço de adoração e direcionando nossas ações políticas fora desse contexto, sempre com o temor do Senhor. Outro ponto crucial é que a Igreja, como corpo de Cristo, não deve tomar partido político. Não somos chamados para promover uma ideologia política específica, mas para defender os princípios morais e cristãos que estão acima de qualquer partido ou candidato. A Igreja deve ser uma voz profética na sociedade, denunciando o pecado e proclamando a justiça, sem se deixar ser capturada por interesses partidários. Os membros da Igreja precisam ser ensinados a votar com consciência cristã, avaliando os candidatos e suas propostas à luz da palavra de Deus. Mas jamais devemos coagir alguém a votar em candidato A ou B. A decisão de voto é pessoal e deve ser feita com oração e reflexão. Nossa orientação deve ser sempre baseada nos valores do reino, não em preferências políticas. Prefeito, esta igreja é sua. Esse povo é seu. E aqui faço uma advertência séria. O pastor que usa de sua autoridade espiritual para impor aos crentes um candidato específico está cometendo um grave abuso de poder. Tal atitude não só viola a liberdade de consciência dos membros, mas também desqualifica esse pastor como verdadeiro líder espiritual. Um pastor é chamado para ser um servo do rebanho, guiando na verdade e no amor, e não para manipular ou coagir as ovelhas em favor de interesses pessoais ou políticos. Quando um pastor se envolve em tal prática, ele coloca em risco a unidade da igreja e corrompe a pureza do ministério que lhe foi confiado. O verdadeiro pastor é aquele que, seguindo o exemplo de Cristo, pastoreia com humildade, sabedoria e respeito, sempre priorizando o bem espiritual do povo de Deus sobre qualquer agenda terrena. Queridos irmãos e irmãs, nossa participação na política é válida e necessária, pois somos cidadãos deste mundo e devemos influenciá-lo com os valores do reino de Deus. Entretanto, é fundamental que essa participação seja sempre feita com discernimento, integridade e fidelidade à nossa identidade cristã. Devemos lembrar que nossa esperança não está em líderes humanos ou em sistemas políticos, mas no Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, a quem servimos com todo o nosso ser. Nossa missão é ser sal e luz, atuando com ética e justiça em todas as áreas da vida, inclusive na política, mas sem jamais comprometer os princípios do Evangelho. Que possamos, como igreja, manter o culto ao Senhor puro e separado das questões seculares, e que nossos pastores sejam sempre exemplos de integridade, guiando o rebanho com sabedoria e respeito. Ao votarmos, participarmos de campanhas ou movimentos políticos, que seja sempre com uma consciência cristã limpa, voltada para a justiça e para o bem comum, sem permitir que a nossa fé seja manipulada ou corrompida. Que a nossa vida política e espiritual reflita o caráter de Cristo e que em tudo possamos glorificar o nome de Deus. Que Ele nos dê sabedoria para sermos cidadãos exemplares e cristãos autênticos, firmes na fé e inabaláveis nos valores do reino. Assim, faremos a diferença no mundo, contribuindo para o avanço da justiça e da paz, sem perder de vista nosso chamado celestial. Que o Senhor nos abençoe e nos guie em cada decisão, para que o seu nome seja exaltado em tudo o que fizermos. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, não deixe de compartilhar com outros irmãos e irmãs. E também curta este vídeo e comente aqui embaixo o que você pensa a respeito da participação do crente na política. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Que o Senhor continue nos guiando em todos os nossos caminhos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Vocês profanam o sagrado, trocando fé pro seu legado.
O culto vira mercado, o voto é negociado. No altar o poder é falso, o templo vira um palácio. Cliques e discursos fáceis esquecem do meu sacrifício. Indignado estou como que se tornou. O culto é só show, a verdade se apagou. Esqueceram da mensagem, tudo virou uma imagem. Fecham olhos pra verdade, vendendo só miragem. Acreditei na pureza, hoje vejo a tristeza. Onde está a clareza? Minha fé em correnteza. Pastores pedem votos, pregam com rostos de santos, mas as intenções são outros, corações recobertos de prantos. Indignado estou com o que se tornou. O culto é só show, a verdade se apagou. Indignado esquecerem, tudo virou uma imagem. Fecham olhos pra verdade, vendendo só miragem. Esqueceram da mensagem, tudo virou uma imagem. Fecham olhos pra verdade, vendendo só miragem. Acreditei na pureza, hoje vejo a tristeza. Onde está a clareza? Minha fé em correnteza. Pastores pedem votos, pregam com rostos de santos, mas as intenções são outros, corações recobertos de prantos, de prantos. Prefeito, esta igreja é sua. Esse povo é seu.